De onde vem essa vontade de fazer cinema? Desde que eu era criança, na escola, sempre acabava caindo para mim, para editar os trabalhos em vídeo, e eu sempre gostava muito de fazer piada com os amigos através de vídeo e filmar e etc. E aí eu fui percebendo, talvez eu possa trabalhar com isso. Olha, eu sempre gostei de cinema, de filme. Meu pai é muito cinéfilo, então eu cresci achando que amar cinema muito era normal. E aí no colegial, quando eu comecei a escrever mais e comecei a me apaixonar muito mais por cinema, eu decidi que eu ia juntar escrever com cinema e eu falei, acho que eu quero ser roteirista. Mas aí eu fiz jornalismo e aí quando eu acabei, eu falei, preciso fazer cinema. Minha vontade de fazer cinema veio desde minha infância, quando eu gostava de ler e ouvir histórias e eu comecei a querer criar histórias também. Primeiro a minha vontade de fazer cinema, ela veio do teatro. Eu me apaixonei porque meu pai me levava muito para assistir peças. Eu sempre fui assistir muitas peças durante a minha infância. A primeira vez que eu tive um deslumbre, que eu fiquei realmente, louca por teatro, foi quando eu assisti A Bela e a Fera, no teatro musical, assim. Foi super produção. Eu acho que eu me apaixonei ali. Aí eu fui fazer teatro, fiz bastante tempo, terminei meu técnico e aí eu falei, vou seguir nisso. Só que aí eu caí aqui, né? Não sei como, mas eu caí aqui. Eu acho que partiu de 3 coisas, que foi primeiro Lagoa Azul, que eu acho na Sessão da Tarde, depois De Volta a Lagoa Azul e mais recentemente Lagoa Azul Despertar. Acho que a vontade de fazer cinema veio quando eu era bem pequena e eu gostava de contar história, imaginar as coisas, fazer de conta e passar para as pessoas isso. E aí eu fiz um canalzinho no YouTube bem bostinho assim, só pra mim mesmo. E aí eu falava, algumas historinhas que eu faço meio que tocam as pessoas. E eu gostava daquela sensação de, uma coisa que eu fiz que tocava outras pessoas. Aí meio que veio esse negócio, talvez eu queira fazer cinema. Um filme que define o que você sente por cinema. Um filme que define o que eu sinto por cinema, eu acho que é A Invenção de Hugo Cabret. Não só pela história, mas pela emoção e experiência de cada um daqueles personagens em relação ao que estava nascendo na época. Comet, Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças e Her. Tudo na minha vida é muito pautado no meu sentimento, mas acho que Her é o que está mais presente assim na minha vida, porque é muito existencial, fala muito sobre amor, sobre sentimentos, sobre o que é você no mundo. Eu acho que cinema é isso, você não tem respostas e te faz mudar, assim, sabe? É Aquários, do Kleber Mendonça. Acho que cinema é se ver na tela e representar. Eu consegui ver muito o Brasil naquele filme, passou uma sensação muito boa de identidade brasileira. É O Grande Ditador, do Chaplin, porque é um filme que eu lembro que mesmo quando eu era mais nova eu assistia e falava, é um filme que pega a comédia e faz de um jeito que faz você pensar e traz uma mensagem pra galera. Era uma coisa muito, que me tocava muito e eu falava, eu quero fazer uma coisa assim, eu quero que seja uma coisa... Eu quero fazer uma coisa que toque as pessoas de um jeito que faça elas pensar e refletir sobre o mundo. É A Dupla Vida de Veronique, do Krzysztof Kieslowski, porque ele conta uma história muito louca, assim. É como se ele conseguisse contar através do filme, ele conseguisse contar um sentimento, uma sensação. Acho meio difícil isso, porque eu nem sei direito o que é cinema, mas acho que uma mistura de Ninguém Segura Esse Bebê e Spirit e o Corcel Indomável. Eu diria Edward Mãos de Tesoura. Tem uma coisa que eu gosto muito no filme, que ele usa uma história inteira para explicar uma coisa que não tem nada a ver com a história. Usa vários atributos para poder chegar na emoção da pessoa que está assistindo, na emoção do seu público. Você tem mais interesse em filmes ou em séries? Por quê? Em filmes, porque é mais conciso, é um universo próprio, assim, sei lá. Eu acho que são duas coisas muito diferentes, assim, né? É igual falar se eu prefiro curta-metragem ou longa-metragem, mas eu acho que eu tenho uma preferência por filme, né? Atualmente eu acho que é em série. Na série eu consigo me envolver mais com os personagens, porque eu acho que tem mais tempo pra construir background mais profundo e tal pros personagens. Tenho mais interesse em filmes, porque eu acho que série prende muito meu tempo e filmes eu consigo, no tempo que eu perderia assistindo uma série, eu assisto 17 milhões de filmes. Acho que eu tenho mais interesse em filmes mesmo.
Eu não sei, eu acho que às vezes as séries, por conta da parte mais comercial, muitas séries acabam se perdendo. A história acaba indo para um lugar que não era para ela ir. Eu acho que quando um filme acaba, tipo, pode ser que tenha uma sequência, ou vira uma trilogia, ou toda essa bosta. A história tá lá, tipo, do começo ao fim, no primeiro filme pelo menos ela tá lá. E na série, eu acho que é muita coisa de uma vez que às vezes pode acabar se perdendo e não sendo o que você espera. Então, antes, eu gostava muito mais de série. Mas hoje em dia eu não consigo escolher, acho que depende do momento. Sei lá, tem hora que eu quero ver um filme, mas eu preciso estar no humor. E tem sempre aquelas séries que eu acompanho que me fazem bem, sabe? Eu quero ver aquela série no dia e é isso. Eu acho que filmes e séries têm linguagens muito diferentes e eu não consigo preferir um ou outro. Pra mim são só duas maneiras de se contar uma história. Um ator, atriz ou diretor, diretora que você goste? Uma atriz que representa muito o que é cinema pra mim e o que me levou muito pra esse lado é a Audrey Hepburn, porque eu acho que ela é um ícone humanitário, cinematográfico e ela representa muito o que é cinema pra mim. Não sei direito, acho que Mazzaropi, que é brasileiro. Baz Luhrmann. Não vou dizer que eu gosto, mas acho que eu respeito, porque eu acho que se eu fosse dirigir eu seria parecido com ele. Ele tem um estilo que eu não acho que seja muito bom, mas é meio que uma bagunça, assim, mas é que eu acho que é o estilo que eu faria. Quem me inspirou mesmo, ultimamente, foi durante a faculdade, com Caio Lazaneio e Renato Coelho, que são dois professores que me ajudaram a, sei lá, pensar melhor sobre o cinema e tudo isso. Eu amo muito o Antonioni e a Monica Vitti. Eles são incríveis e eu queria ser, sei lá, um quarto do que eles foram, assim, pro cinema. Que eu acho que tiveram dois professores que me influenciaram muito, que é o Caio e o Renato. Eu acho que se eu ainda estou aqui nessa universidade é porque eles me colocaram em algum lugar. Qual foi o momento em que você se apaixonou por cinema nos trabalhos da faculdade? Enigma foi um curta que eu fiz no segundo semestre. E durante a gravação do curta, eu tava perdido, eu tava tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu tava fazendo muita coisa no set, eu tava falando, isso aí sair tudo do jeito que a gente não quer. Mas aí quando a gente começou a montar o filme, eu falei, é pra isso que eu tô aqui então. E aí foi aí que eu me apaixonei, eu falei, nossa, talvez eu tenha feito um filme. Foi o primeiro trabalho maior que eu fiz, que eu escrevi, que eu dediquei meu tempo, que eu realmente coloquei a minha vivência naquilo, que foi o Feita de Açúcar, que a gente fez um filme em 24 horas, que era em Super 8, e 48 horas, né? E foi super marcante pra mim essa relação com a película e tal, com essa única chance de gravar alguma coisa e você nem sabe se você tá gravando aquilo. Eu acho que é um outro olhar pro mundo, assim. Eu acho que o primeiro trabalho que eu fiz, ele me fez eu me apaixonar, mas esse segundo ele abriu meu olhar sobre o que é cinema, sobre o que eu posso fazer com a minha visão sobre o mundo e sobre abrir isso. Feita de Açúcar. Foi uma bagunça total, ninguém sabia direito o que estava fazendo, o diretor não sabia o que era dirigir, o fotógrafo não sabia o que era fotografar, essas coisas assim. Mas era, foi uma bagunça, mas foi algo que no final foi muito recompensador, porque a gente escreveu aquele curta, a gente produziu do jeito que dava, com os atores, com as atrizes que davam, e no final ficou uma coisa que dá pra se orgulhar e falar, nossa, eu fiz uma coisa legal naquela época e tô evoluindo agora. Então acho que foi ali o marco. Porque cinema é um trabalho coletivo e foi no primeiro semestre quando eu achei meu grupo, minha tribuzinha de amigos. E aí virou mágico fazer cinema, sabe? Completou tudo. Foi em um trabalho em que eu tive que escrever sobre um diretor. Escolhi escrever sobre o Robert Zemeckis e eu consegui analisar as obras dele mais profundamente e eu entendi melhor o que era cinema nos seus mínimos detalhes. Então, não teve paixão ainda, só rolou uns flirts e tal. Mas quem sabe no futuro, né? Tá no segundo ano ainda. Eu já era apaixonada por cinema antes. Não foi nenhum trabalho, mas conversar com o professor Renato Coelho sobre filme, no intervalo das aulas, no final da aula, sempre me deixava tão animada e sempre tão assim, gente, é cinema, eu amo isso. O que você espera que o cinema te traga? Eu acho que crescimento pessoal, eu acho que aprender mais com o mundo. Eu me importo muito mais sobre o processo do que o resultado final, pra falar a verdade. Eu espero que o cinema me traga a realização pessoal, porque é tudo que eu sempre quis fazer. Eu quero aprender muito ainda fazendo cinema, viver, que traga vivência, sei lá. Eu espero que o cinema me traga conhecimento pessoal, reconhecimento, não sei porquê, mas é uma coisa que eu anseio muito na minha vida. Que me traga uma espiritualidade artística que não seja momentânea, que seja uma coisa que eu possa olhar para trás e falar, nossa, fui eu que fiz isso, que bom que eu fiz isso, ou que bom que eu evoluí, ou que bom que eu não fiz aquilo.
e que seja algo que eu possa transformar a vida de outras pessoas também. Eu não espero nada da vida, né? Eu não espero nada da vida, deixa me trazer o que quiser e é isso aí. Não espero nada, porque se eu não esperar, o que vier é lucro. Vivência em primeiro lugar, tipo, mais vivência para eu fazer mais filme, eu acho isso muito importante. Experiências, novas pessoas, novos lugares. E é isso, algo mais pessoal do que tipo algo material, sabe? Algo mais interno e espiritual do que qualquer outra coisa. Sua primeira percepção fotográfica que fez você querer estudar cinema? Primeiro foi as fotografias de uma fotógrafa chamada Francesca Woodman, porque eu via muita narrativa interna nelas. E aí depois, estudando fotografia na faculdade, outras coisas me levaram, mas acho que primeiro foi ela. Minha primeira percepção fotográfica foi durante a faculdade também, na matéria com o Felipe Bonfim, quando a gente fez aquele trabalho da Vivian Maier. Tive a noção de olhar fotográfico, sabe? Contribuiu muito com o meu conhecimento de fotografia, tanto que é uma das áreas que eu mais gosto hoje em dia. Você acredita que o cinema é transformador? Por quê? Acho que cinema é uma linguagem que inclui tantas outras linguagens e maneiras de contar uma história que talvez outras formas de arte não consigam. Como qualquer arte, cinema é político, ele pode trazer pode ser usado como uma arma ideológica, sabe? Passar mensagens. Eu acho que cinema pode ser transformador, mas acho que depende de quem faz e depende de quem recebe também. Eu acho que o lindo do cinema e das artes no geral é essa ambiguidade, só é cinema se for transformador. Transformar para bem, para mal, você pode transformar. Se você sair diferente, sair não, você não precisa ir no cinema mais, né, assistir as coisas, mas se você se sentir transformado depois de assistir alguma coisa, eu acho que para mim é isso. Cinema é uma forma de arte, e toda arte acredito ser transformadora e política, e eu acredito que o cinema é transformador porque talvez, ultimamente, ele tenha sido uma ferramenta muito acessível e comum e rápida para essa sociedade, que está tudo numa velocidade muito rápida, então eu acredito que é uma forma transformadora muito, muito poderosa. É uma forma transformadora que muitas formas de arte já não conseguem mais chegar de uma forma tão fácil quanto o cinema consegue. Eu acredito sim que o cinema é transformador porque ele sentia as coisas. Tipo, se o filme fazer você ter um sentimento negativo ou positivo, ou incomodar, ou, sei lá, te fazer rir, já é cinema, sabe? E se for neutro, eu acho que não vai muito pra esse lado. É a minha percepção de cinema. Da onde veio a vontade de estudar cinema? Enxergar melhor o mundo. Um filme que define o que você sente por cinema. Ensaio sobre a cegueira. Um ator, atriz ou diretora que você goste. Nunca vi nenhum. Você tem mais interesse em filmes ou em séries? Por quê? Eu tenho mais interesse nas séries porque elas têm uma visão do mundo muito mais abrangente. Qual foi o momento que você se apaixonou por cinema nos trabalhos da faculdade? Quando eu estava escrevendo junto com as meninas maravilhosas, Gabi e Thaís, o Curta Feita de Açúcar, e elas disseram assim: que visão legal que você trouxe. Sua primeira percepção fotográfica que fez você querer estudar cinema. Quê? O que você espera que o cinema te traga? Eu espero que o cinema me traga a visão do mundo. Você acredita que o cinema é transformador? Por quê? O cinema é transformador porque acredito que altera a visão das pessoas.